Amém. Podem se sentar, nós vamos continuar um pouquinho mais. O Marcos contou, né, a parte da história dele, mas só quem é pai e quem é mãe sabe esse lugar. Eu tive a oportunidade de abraçar a Débora na hora que a gente se cumprimentou, e o Washington é outro milagre. Nós oramos, mais um milagre lá. O Washington é bem-vindo para contar o testemunho dele também, tá? E nós mães sabemos, né? Né, Leia? Nós sabemos. Naquela... tudo aconteceu muito rápido, acho que todo mundo percebeu isso, né? Mas naquele momento que eu fui em casa, nós tínhamos... do aniversário do Marcos na igreja, eu estava arrumada, com vestido, penteado, maquiagem, e dali a Alice e o Marco me deram uma carona naquele dia, porque era aniversário, né? Eles me deram uma carona até o hospital, e lá eu passei a noite inteira, e no outro dia, depois do almoço, eu precisei ir em casa para tomar um banho, trocar aquela roupa, né? E botar uma roupa mais confortável. Eu entendi que ele ia ficar, né? Ia ficar por muito mais tempo. Quer dizer, acho que não. Tinha entendido tudo isso ainda. Mas, quando eu fui pra casa, eu cheguei em casa, tava aquela bagunça do aniversário do meu marido, as louças, sobra de comida, aquela coisa que vocês sabem como que é, festa depois. E depois que eu tomei banho, que eu, né, me arrumei e eu não tinha consciência ainda da gravidade, eu peguei e fui pra pia, e um dos lugares que o Senhor mais fala comigo, eu sempre falo e conto isso para as pessoas, onde um dos lugares que o Senhor mais ministra ao meu coração é na minha pia. Então, se eu quero falar com Jesus, é só ir lá lavar a louça, que ele já fala na hora. E ali eu estava na pia e eu estava orando e falando do Senhor. E no meu coração eu pensava assim, vou limpar tudo, porque logo ele vem pra casa, né? Então tem que estar tudo cheiroso, tudo bonito, porque ele vai chegar, né? E aí, de repente, o Senhor começou a ministrar no meu coração um louvor que eu tinha ouvido poucas vezes. E, na verdade, eu não conhecia ele e a letra inteira, eu só conhecia o refrão, que eu creio que a maioria aqui deva conhecer, mas até aquele momento eu não conhecia, né? Que eu conhecia essa parte. Ouço cadeias quebrando. Eu conhecia essa parte. Ouço cadeias quebrando. Ok. E eu fiquei ali cantando. Aí o Senhor falou comigo, põe a menina pra tocar. E eu botei. Aí quando eu botei, comecei a ouvir outra parte. A parte dizia: um exército surgiu. E repetia: um exército surgiu. E aí, pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. E eu assim, o que tu estás querendo falar comigo, Senhor? E ele disse: eu vou levantar um exército. E ele disse: vocês não vão lutar esta batalha sozinhos. Eu vou levantar um exército. Eu confesso para vocês que eu não tinha nem noção ainda do porquê que eu precisaria de um exército. E aí o que aconteceu? Eu fui para o hospital e comecei a pensar: para que eu preciso de um exército? Não pode ser só eu e o meu marido. Meu Deus. Não, mas eu sinto paz. Ele vai voltar para casa logo. Fui para o hospital, cheguei lá, na hora que eu chego, a médica passa e fala: ele vai para a UTI. Eu falei: por quê? E ela falou: ele vai para a UTI porque está sendo monitorado mais de perto, não pode ficar aqui, tá. Mas assim que ele melhorar, amanhã a gente já vai tirar ele. E aí o que aconteceu? O João Marcos foi para a UTI. Quando ele foi para a UTI, ele não correspondeu a nenhum dos tratamentos. Nada. E eu via o meu filho piorando. E eu via que ele já estava ficando inconsciente. E aí naquela terça-feira, isso da segunda para terça,
O dia todo eles fizeram, foi substituído, foi feito várias máscaras de ventilação. Aí no outro dia ele piorou mais ainda e ele foi zero a resposta dele. Foi zero. E aí naquela noite, daí na terça-feira nós estávamos, ele ainda não tinha sido entubado, passou no nosso quarto um médico chamado Dr. João. Ele foi convidado para estar aqui hoje, mas não pôde por causa do trabalho. E naquele dia, o Dr. João entrou no quarto. Quando ele entrou no quarto, o Senhor me mostrou que ele era um servo do Senhor. Quando ele entrou no quarto, ele disse: meu nome é João, bem querido, bem gente boa. E ele falou assim: meu xará. Olhou para o João Marcos e falou: é o meu xará, cara, e você vai ser médico, nós vamos trabalhar junto ainda. Só que eu sei, ele não falou nada para mim, ele só se apresentou e falou isso, mas o Senhor falou para mim que ele era um servo do Senhor. E aí, quando ele saiu do quarto, eu já fui atrás, né? A Ide já me conhece, né, Ide? Já fui atrás do homem. Quando eu cheguei atrás do homem, eu falei: o Senhor me mostra que tu és um escolhido dele, um eleito dele. E ele ficou com os olhos assim, parado, cheio de lágrimas, mas não falou nada para mim. Só foi embora. Mas eu percebi que ele tinha recebido. E foi embora. No outro dia, foi a terça-feira, o dia mau. O João Marcos só piorou. O João foi embora. Mudou a equipe. Assim como Deus tem os seus enviados. Deus levanta pessoas. Ele usa instrumentos. O inimigo também tem as suas estratégias. E naquela terça-feira, a equipe não era uma equipe que estava conectada conosco emocionalmente e espiritualmente. E eu me lembro que naquela terça-feira, que foi a noite mais difícil da nossa vida, o João Marcos, eles jogavam o ar no rosto dele e ele estava só respirando essa partezinha aqui de cima do pulmão, então era muito uma respiração curta, o ar já não chegava dos pulmões para baixo, então eles tentavam jogar com a ventilação mecânica, forçar ali a máscara para botar o ar para dentro, e quando vinha aquele ar no rosto dele, ele ficava nervoso, e ali com aquele nervosismo ele não conseguia respirar, ele não conseguia corresponder. E eu me lembro do momento que meu filho olhou para aquela profissional e falou: deixa eu fazer uma oração. Ela disse: é a última tentativa, João. É a nossa última tentativa. Se você não corresponder, eu não tenho mais o que fazer por você. Não tenho mais como, você vai ser entubado. E daí ele fez assim para ela: posso fazer só uma oração antes da última tentativa? E ela olhou para ele e falou: não. Se você quiser fazer sua reza, faça enquanto eu estiver fazendo o procedimento. Mas eu não tenho mais como esperar. E aquele momento me partiu o coração. E era esse louvor do José Júnior que estava tocando. Ele ficava escutando o louvor o tempo inteiro. E aí passou aquela noite, foi a pior noite, eu só via ele piorando. A saturação dele, a oxigenação dele baixando cada vez mais. E aí quando deu 6 horas da manhã, ela bateu no vidro, ele estava num quarto de isolamento, ela bateu no vidro e falou, fez assim. Aí quando eu saí do lado de fora, ela veio e falou assim: eu vou entubar o seu filho. E eu falei: espera só o meu esposo chegar. Eu falo para ele agora, em 20 minutos ele está aqui, só para a gente orar com ele antes dele ser entubado. E ela falou, e eu disse, e para a gente, né, conversar sobre isso. E ela falou assim: quem determina o futuro do seu filho sou eu. E eu entrei dentro daquele quarto e comecei a chorar. Eu disse: só tu determina, Senhor. Ninguém determina nada. Só tu. E eu disse para Deus naquele momento: eu quero um canal teu, eu quero um instrumento teu. Eu vou entregar a vida do meu filho nas mãos de um instrumento teu. Eu falei: eu não aceito dessa maneira. Dessa maneira não, eu quero orar, eu quero preparar o coração dele. Quando eu levanto a cabeça da oração e olho para o vidro da UTI, o Dr. João entra pela porta.
Quando o doutor João entra pela porta, essa pessoa passa o plantão para ele. E aí, quando ele chega, ele olha para mim e diz: não, nós vamos entubar o seu filho. Eu fiz de tudo para que isso não acontecesse. E ele tinha vindo na terça, então, só que ele ia viajar no final de semana. Ele veio 2 dias consecutivos. Ele veio, conversou com nós e eu disse: doutor, eu só tenho algumas coisas para lhe pedir antes de acontecer. Primeiro, deixa nós conversar com ele. Deixa nós explicar para ele o que está acontecendo e preparar ele. Ok, ele falou. E o segundo, deixa ele escolher um louvor para tocar durante o procedimento. Aí quando ele falou sim, eu falei: então tem mais um. Deixa eu e o meu marido entrar e orar pela equipe que vai entubar ele. Ele falou sim. E aí foi isso que aconteceu. Nós entramos dentro daquele quarto, olhamos para o João Marcos, explicamos para ele o que ia acontecer. Eu falei: filho, no coração da mãe, a mãe acredita que nós vamos nos ver de volta, mas não vai ser na eternidade ainda, vai ser aqui. Quando você abrir os seus olhinhos, a mãe vai estar ali te olhando. A mãe vai estar ali como está hoje, a mãe sempre vai estar. E aí nós fizemos a oração juntos, eu e meu marido com as mãos dadas para ele, e nós fizemos a seguinte oração: Senhor, essa cama, esse leito de hospital, nós fazemos dele um altar. E nele nós colocamos aquilo que nós temos de mais de precioso: o nosso único filho. Nós queremos entregar ele para ti. Ele é teu, tu sabe que ele sempre foi, mas hoje, mais uma vez, nós entregamos ele para ti. E nós fizemos como Abraão fez com Isaac. Aquilo que tu fizeres, nós sabemos que é o melhor. E eu confio em ti, eu sei que tu vai me trazer de volta. Mas eu nunca vou te questionar sobre o que tu fizeres. E assim foi. O Dr. João entrou, a enfermeira Gabriela entrou, fisioterapeuta Tati entrou, técnica Cíntia entrou. Os 4 ficaram em volta. E aí eu disse: agora eu vou orar por vocês, eu e meu esposo. E a gente começou a orar pela vida de cada um deles. E dizer: Senhor, usa o Dr. João como teu canal, teu instrumento. Usa, Senhor, a vida da Tati, Senhor, que vai estar aqui acompanhando ele. E ali nós fomos orando por cada um. Todos eles fecharam os olhos, todos eles choraram conosco. E aí quando nós saímos dali, o doutor disse: vocês podem ficar olhando pelo vidro. E eu prometi para ele que eu ia ficar olhando pelo vidro. Eu disse: a mãe vai ficar aqui, a mãe vai estar olhando tudo. Vai dar tudo certo, a mãe vai estar ali. E aí quando eu comecei, que ele disse que deram uma dose e não foi o suficiente, eu comecei a ver ele se debatendo todo roxo. Eu abri o rosto. Eu disse: meu marido, não consigo ficar enxergando isso. Eu não consigo. E fui para a porta da UTI. E aí o doutor João saiu depois, né? Terminou o procedimento. O louvor que ficou tocando ali foi o louvor Firme e Fundamento. Eu e meu esposo vamos fazer bodas de prata agora, em maio. E em janeiro a gente orou e pediu para Deus uma palavra. Inclusive para a gente colocar no nosso convite. E uma palavra que representasse a nossa vida. E o Senhor falou: Mateus 7,25. Coloca lá, Arthur, por favor. Mateus 7,25. Que fala sobre a casa firmada na rocha. E esse versículo, para mim, ele teve muito mais significado, sentido, depois de tudo que aconteceu, porque eu entendi que veio a tempestade, veio a chuva, veio tudo para nos derrubar. Mas a gente permaneceu firme. E aí, naquele momento ali, eu fui para casa. Na verdade, eles não queriam, me mandaram, me obrigaram a ir para casa. E quando eu entrei pela garagem, eu vi o carrinho dele estacionado na garagem, eu nem queria olhar aquele carro. E eu dizia: Deus, as pessoas querem o que nós temos, mas nada disso faz sentido. As pessoas lutam a vida inteira para conquistar as coisas. Elas acham que isso é a bênção.
Mas nada disso é bênção se não passar por nós, a bênção somos nós. Eu sou a bênção, o João Marcos é a bênção, e se ele não existir, não existe bênção. E eu ficava muito mal quando eu pensava que eu prometi que ia ficar ali olhando e eu não fiquei. Eu disse, eu sou fraca então, eu não consegui. Logo eu que sou uma mulher de Deus que ora pelas pessoas. Eu me cobrava. E o Senhor disse, filha, eu virei o meu rosto para não ver o sofrimento do meu filho. Eu sei o que você sente. E aí eu entendi que eu sou de barro. Que você não precisa cobrar de você algo, porque nem Deus te cobra. Aleluia. Ele conhece a tua estrutura, Ele te formou do pó, Ele sabe que você é barro. São muito estudiosos isso, porque Ele sabe do que nós fomos formados. E assim foi. Ficamos ali, aguardando quarta, quinta, sexta. Acho que foram os piores dias da minha vida. Cada vez que a gente ia no hospital, eu perguntava, não teve nenhuma mudança. Nada, não mudou nada. Nada, doutor, nada. Aí quando chegou no domingo, que foi o momento que o João Marcos já tinha feito novos exames, e ali a gente foi comunicado de que ele tinha piorado. Naquele momento, eu tinha uma certeza dentro de mim que ia acontecer. Eu só não entendia por que estava acontecendo aquilo. E eu perguntei para o Senhor, gente, foram tantas as experiências, tantas, eu estou resumindo. Mas eu perguntei para o Senhor, qual o propósito, o que eu poderia, o que Ele esperava de mim diante daquilo. E aí, o Senhor falou comigo, com o meu esposo, e nós entendemos em Deus o mover que Ele estava fazendo em toda a família. Porque quando o Senhor levantou o exército, quem começou foi a minha irmã Ana Paula. Ministerialmente parada, nenhuma. Não mais agora. Glória a Deus. E aí ela tomou frente. Ela criou um grupo. Aí daquele grupo, ninguém chamou pessoas. Entrou pessoa, convidaram outros, convidaram os outros, e outro. Quando a gente viu, nós estávamos em mais de 200 pessoas, orando e jejuando. 24 horas. Todos os dias, desde o dia que Deus falou, da segunda-feira até o dia que saiu. E aí o que aconteceu? A gente começou a entender o propósito e começou a mover de Deus nas famílias. E aí nós conversamos com as nossas famílias. Conversei com uma irmã minha, não pôde estar aqui hoje, que mora em Joinville. E nós marcamos uma reunião da família. Nós entendemos que Deus queria restaurar os relacionamentos. Fechar portas, nós tínhamos que fechar portas espirituais. E o meu pai e a minha mãe já não se falavam há muito tempo, separados. E havia muitas mazelas. E cada um foi tratado ali, cada um teve a oportunidade de abrir seu coração, de pedir perdão. E Deus restaurou a minha família. Aleluia. Eu orava por esse momento 25 anos da minha vida. Eu nunca imaginava que isso ia acontecer e que Deus usaria isso para restaurar os relacionamentos. Eu não queria que o meu filho fosse esse Isaac. Mas ali eu entendi. E naquele dia a gente fez a reunião lá na nossa empresa, lá no escritório. E o Marcos recebeu na hora uma mensagem que o pessoal do Legendários estava aqui na frente estava ali na frente do hospital e estavam cantando, estavam orando, e o Marcos disse, eu tenho que ir para lá, e aí ele foi, e eu fiquei, e a minha mãe naquele dia recebeu um renovo tão grande do Senhor. Ela pulava lá no nosso escritório e ela começou a orar e abençoar todas as filhas. Gente, foi assim, um poder. Foi uma coisa linda, algo que nós nunca vivemos, nunca.
vivemos. A minha mãe é até timidazinha. Então, só para vocês entenderem tudo que Deus foi fazendo, tudo que Deus foi fazendo. E assim foi, devagarinho. Depois desse dia, do domingo, na segunda-feira, nós recebemos a boa notícia. Ismael tinha melhorado. E o João Marcos foi estudado. Depois que a gente fez o que o Senhor esperava no mundo espiritual. Glória a Deus. O João Marcos começou a apresentar melhor. Aí Glória ele a foi Deus. estudado, e assim foi apresentando melhoras, melhoras. E um dia eu fui para casa. E nesse dia que eu fui para casa, eu disse para o Senhor, fala comigo. Eu quero entender melhor este processo. Eu sei que tu tens promessas para o meu filho e eu quero entender. E aí naquele dia eu cheguei em casa e o Senhor falou, Mateus, eu quero que tu leia Mateus. E eu comecei pela genealogia. E lá no capítulo 1 já fala o nascimento de Jesus. E aí, logo em seguida, fala a fuga para o Egito. E o Senhor começou a me mostrar o quanto Satanás tentou destruir a vida do Filho de Deus, para que ele não crescesse. Desde pequenininho. E aí eu lembrei do momento do parto, eu lembrei da dificuldade que foi, que o João Marcos já é um milagre de nascimento. E aí eu lembrei de todas as lutas, filho, que você teve desde criança, na escola, as rejeições que você sofreu por você ser diferente, inclusive por ser cristão também. E me recordei também dessa situação que você testemunhou hoje. E aí, de repente, o Senhor fala, lá na palavra dele, o momento que Deus Pai se apresenta e fala, este é meu filho amado em quem me comprazo. E ali eu entendi que esse momento foi os 18 anos do João Marcos, o cerimonial de bênção, onde Deus disse que ele era o filho amado. E logo depois, ele é levado para o deserto para ser vendido. E o Senhor disse, esse é o tempo. Você está entendendo? E o Senhor disse naquele dia, está escrito, é dessa maneira, é através da minha palavra, que todos esses ataques, inclusive lá no hospital, vão ser quebrados, vão ser vencidos. E assim aconteceu. E teve dias que nós estávamos assim, eu diria assim, quase como Elias, precisando. E eu me lembro desse dia que o Marcos falou, eu precisava assim de um. Como que tu falou? Quando que tu precisava de um refrigério, né? De algo para tua alma, porque era muito sofrido. E aí Deus usou alguém para falar uma palavra, só que ele já tinha falado a palavra para mim. Quando o Marcos veio me contar a palavra, eu... E aí eu abri a Bíblia. E aí o Senhor falou que ele enviaria os anjos para nos alimentar, assim como ele fez com Jesus. E aí nós recebemos esse refrigério, recebemos, sabe? E dali para frente foi só bênção. Só melhora. O que o doutor João fala? Que o João Marcos é um milagre. Aleluia. Ele fala que ele já pegou pacientes como o João Marcos, mas nenhum deles, todos eles já em estado avançado, idosos que não resistiram. O João Marcos foi o único jovem naquele quadro que ele tinha pego. Então ele disse, eu não podia. E aí naquele dia ele falou para mim lá na UTI junto com meu marido, ontem quando eu lhe conheci, Deus falou comigo. E hoje eu quero que vocês saibam que eu entrei aqui consciente de que Deus falou comigo e Ele disse que eu vou ser um instrumento para abençoar vocês. Glória a Deus. Então todas as coisas, às vezes a sensação que a gente tem é que o barco vai naufragar.
Às vezes a sensação que a gente tem é que Jesus não está vendo nada disso acontecer. Mas ele está lá. E ele está lá. E quando ele levanta é só para dizer, acalma, dentro. Então não é porque a sua vida, talvez hoje, você está passando por lutas, eu quero te dizer que o papai tem. Ele continua. Ele continua, mesmo que você não enxergue. Houveram momentos lá que a gente não enxergou Deus. Ao contrário disso, a gente enxergou os ataques. Mas ele continuava lá. E é isso que nós queremos que vocês entendam hoje. Tem muitos detalhes, gente. Teria tanta coisa para falar da parte técnica, do que foi, a gravidade, mas eu quero focar em Jesus. Eu quero focar naquilo que ele fez. E que vocês entendam que é um milagre. Quando a gente saiu lá da UTI, a gente recebeu o testemunho de enfermeira. A enfermeira, Quinto Bueno, ela falou, João, naquele dia eu fui para casa e eu olhei para você e eu disse, Jesus, faz um milagre na vida do João, por favor. Porque ela tinha noção da gravidade. Então assim, foi Deus. A glória dele. E permaneçam, aconteça o que acontecer, permaneçam firmados na rocha. Amém? Amém. Glória a Deus. Sabe quando que Jesus jamais falha? Ele jamais falha quando na segunda-feira de manhã eu peguei um Uber e fui buscar o carro do meu filho lá no hospital. E eu voltei para casa pensando, será que o João Marcos vai voltar a dirigir esse carro? Ele jamais falha quando eu voltei, uma outra hora passei pela garagem e eu passei pelo carro do João. Mas aí segunda-feira à tarde alguém veio lá tomar um café comigo, lá de longe, dos ingleses. E eu falei, não precisa, mas veio. Na terça-feira, Gaúcho foi lá tomar café comigo. As pessoas me ligavam dizendo que passavam pela via expressa de mão levantada, direcionada ao hospital regional, e oravam pelo João Marcos. Cheguei subindo o elevador, a menina fala assim, eu sou da igreja, se não me engano, Refúgio ou Resgate aqui, e o meu pastor ontem pediu oração, não conheço o pastor dela, mas o pastor dela pediu oração. Quando alguém vai e faz um grupo, eu vou falar de forma genérica, porque eu não quero correr o risco de esquecer de falar o nome de alguém. Então, eu estou falando isso, Jesus jamais falha quando acontece essas pessoas cuidando de nós. Jesus jamais falha quando alguém vai lá em casa e fala assim, Miriam, eu vou limpar a tua casa para você. Foi lá em casa e limpou a minha casa. Alguém que fala assim, Marcos, passa na minha casa e pega uma janta que eu fiz para você e para Miriam. Jesus jamais falha. Aleluia. Aleluia. Eu me lembro que no dia que o doutor Miranda falou assim, eu vou ter que abrir o teu filho, porque eu vou estubar ele, eu vou fazer uma tráqueo nele, porque o raio-x dele está piorando. Eu fui para casa e eu tinha um dilema. Eu pensei assim, como que eu vou chorar para a Miriam? Eu tenho que ser o esteio da Miriam. E aí a gente sentou na mesa e eu comecei a chorar. Falei, Miriam, desculpa eu chorar, mas eu preciso chorar. E eu não queria chorar para a Miriam, mas eu comecei a chorar. Jesus jamais falha, porque naquela noite nós nos reunimos com a família, com a minha família por parte da Miriam, e lá estava meu sogro e minha sogra, e orando pelo João Marcos. Depois nós oramos lá em casa também com meus pais. E alguém falou assim, está todo mundo na frente do hospital. E aí o Laírton, que é, eu não citei a igreja Mevan, mas o Laírton é da igreja Mevan. E aí o Laírton ligou para os homens que são legendários, que são esses homens que estão em colete laranja aqui. E é um grupo de homens que ora, que intercede, que falou assim, nós estamos na frente do hospital. E aí eu terminei lá, a Miriam ficou orando com a minha sogra, eu falei, Miriam, eu vou lá. E aí cada um que me abraçava. Eu podia chorar aquele choro que eu queria chorar à tarde, e eu estava contendo para não chorar com a Miriam, porque ele jamais falha.
Aleluia. E aí eu me lembro, em determinado momento, eu estava lá sentado no chão e alguém chegou e me abraçou. Jamais falha quando eles levam um pãozinho para mim, um patezinho feito com molho pesto, para mim comer, e um café, e um pão sem glúten para mim na frente do hospital, um potinho de sopa. Ele jamais falha cuidando de nós. E eu quero ler um texto antes de eu já pedir para o pastor estar preparado para estar pregando essa noite. Está lá em Mateus 25 e 34, que diz assim: então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Pois tive fome, estive no hospital Florianópolis, chorando pelo meu filho, e vocês vieram orar pela vida do Washington. Estou parafraseando a palavra de Deus, entenda? E deste-me de comer, fizeste uma sopinha e levaste lá na recepção do hospital para mim. Tive sede e me deste de beber. Eu era estrangeiro, morando sozinho em São José, e me hospedastes. Estava nu e vestistes-me. Adoeci e visitastes-me. Estive na prisão e fostes me ver. Eu sou o braço de Deus para tocar a sua vida. Você é o braço de Deus para abraçar a minha vida. Então os justos lhe responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão, foste me ver? E respondendo ao rei, lhes dirá: em verdade vos digo que quando o fizestes a um destes, meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Eu quero já encerrar o meu testemunho. Eu quero dizer que você me abraçou como Cristo me abraçaria. Vocês cuidaram de mim. E nós estamos aqui esta noite crentes de que existe algo de Deus para a sua vida. Se você olhasse para a história do João Marcos, aprovado em medicina, pôde escolher fazer um seminário que tinha que ser pago um bom valor para ficar lá integral. Eu paguei. Teve uma festa de Barbaracá, que é uma festa de 18 anos, que é uma festa de liberação de bênção. Menino bonito, a cara do pai. É verdade, não duvide, tenha fé no seu coração. Deus cuida de mim quando alguém liga e fala assim: pastor, eu já trabalhei com você. Eu posso ir lá trabalhar e cuidar da tua carteira de seguros. Jamais falha. E aí todo mundo talvez que olhasse para o João e diz assim: cara, eu só vejo sucesso na vida dele. Mas ele estava quebrado por dentro. Quebrado por dentro. Contado com os que descem a cova, como diz o Salmo. Pastor, por que você está falando isso? Porque talvez você me abraçou. E eu olho para você e só te vejo sucesso na tua vida porque você abraçou, porque você jejuou por mim, porque você cuidou de mim, mas você está quebrado também. E eu quero te dizer que esta noite, eu falei muito para Miriam, eu falei, amor, eu disse assim: Miriam, eu não quero um culto para o João Marcos, eu quero um culto de ação de graças a Deus. Vem aqui o pastor Anderson, por favor. O pastor Anderson, ele vai trazer uma palavra, ele vai estar ministrando esta noite. E depois que o pastor Anderson tiver ministrado, eu quero ter a oportunidade de orar com e por você. Eu quero que você diga assim: Senhor, eu estou aqui com o exército que se levantou. E veja que o que Deus iniciou, continuou, e nós oramos pela vida do Washington. Eu e o Manuel fomos lá no dia que os legendários foram lá orar pela vida do Washington, lá na frente do hospital Florianópolis. Eu quero lhe dizer que depois dessa ministração, nós estaremos aqui, não como igreja casa de oração, mas estaremos aqui como igreja, como um exército orando pela sua vida. Fale para Deus e diga assim: Deus, eu jejuei pelo João, mas na verdade eu precisava que jejuassem por mim. Deus, eu orei pelo João, mas na verdade eu precisava que orassem por mim, que jejuassem por mim. E nós estaremos orando. A Bíblia diz que a oração da fé curará o enfermo.
eu creio que existe provisão. Então, pastor, eu gostaria de orar pelo senhor e pedir que o senhor comunicasse a palavra de Deus a esta igreja. Amém?